Entrei na faculdade, estou cursando legal e agora eu não sei se eu corro atrás de um estágio ou se eu parto para o meu primeiro emprego. Então vamos nessa. 12 razões para o estágio ser a sua melhor decisão agora e como usar isso ao seu favor. No episódio anterior dessa nossa série, a gente comparou estágio e CLT em 6 dimensões: contrato, jornada, aprendizado, flexibilidade, expectativas e remuneração. Se você ainda está em dúvida sobre qual caminho seguir, o que vem agora vai te ajudar a resolver isso. Porque os próximos 6 diferenciais são os que mais aparecem nas conversas com recrutadores, gestores e empresários. E são exatamente o que a maioria dos universitários ignora na hora de tomar essa decisão, estágio ou CLT. Vamos fechar essa comparação e no final eu te digo claramente qual é a melhor porta de entrada para quem está começando, que é o seu caso, e o que fazer a partir de agora. Tá preparado? Aperta o cinto e vamos nessa. Ó, antes da gente começar, se você não assistiu o episódio 1 dessa série, recomendo você assistir antes, tá? O link tá em algum card aqui na tela, mas na descrição ele tá com certeza. No episódio anterior, a gente cobriu os primeiros 6 diferenciais. Hoje, a gente vai fechar com os outros 6, que são acesso a vagas, networking, progressão de carreira, impacto no seu currículo, mentoria pedagógica e cultura empresarial. E depois que você descobrir os 12, a gente vai falar sobre o que fazer com tudo isso na prática, porque entender a diferença é o primeiro passo, mas o que define o resultado é a decisão que você vai tomar a partir daqui. Vamos nessa. Os 6 diferenciais finais. Diferencial número 7: acesso a vagas. Vagas de estágio estão disponíveis, acessíveis por natureza. CIE, Nube, LinkedIn, a maioria das oportunidades está online. E o melhor, sem exigir um currículo robusto ou um histórico profissional consolidado. A seleção, ela avalia o quê? O seu potencial, não a sua trajetória. Já no CLT, o filtro é diferente. Currículo sem experiência raramente passa na triagem inicial. Por quê? Porque o sistema foi desenhado para quem já tem um histórico profissional. E isso cria uma barreira real para pessoas que nem você, para universitários que nem você, que está começando do zero. O estágio é a brecha nesse sistema. Por quê? Porque é o único momento da carreira em que a ausência de experiência não é eliminatória, e sim esperada. Diferencial número 8: networking e conexões. Esse é um dos diferenciais mais subestimados. É um dos mais poderosos para uma carreira de longo prazo, mas é subestimado. No estágio, você tem acesso natural a líderes, gestores e profissionais sêniores que normalmente não estariam disponíveis para um recém-formado sem histórico. Você vai trabalhar do lado dessas pessoas, você vai participar de reuniões, é apresentado a outros profissionais na área, só benefício para suas conexões. Como de exemplo, David Vélez, ele estagiou na Goldman Sachs e no Morgan Stanley antes de fundar o Nubank. Não foi o conteúdo técnico desses estágios que definiu a trajetória dele. Foi a rede que ele construiu e a forma como ele entendeu como grandes organizações funcionam por dentro. Já no CLT, o networking existe, claro que existe, mas é mais formal, mais hierárquico, menos acessível para quem está começando, que é o seu caso. Você precisa primeiro provar entrega para ganhar acesso às conversas que realmente importam. No estágio, o acesso vem antes da entrega. Essa é uma vantagem que não aparece no contrato, mas aparece
na sua carreira. Diferencial número 9: progressão na carreira. 60% dos estagiários são efetivados na mesma empresa ou em outras logo após o estágio. Quem está falando isso é o CEE, Central de Estágios. E esse número não é coincidência. Empresas como a Ambev, a P&G, o próprio Nubank, eles constroem programas de estágio justamente para identificar e reter talentos que nem você. Elas preferem moldar um estagiário à cultura da empresa do que contratar um profissional formado que já vem com hábitos de outro lugar. Vamos de exemplo, André Esteves. Ele entrou no Banco Pactual como estagiário, absorveu a cultura empresarial, mostrou potencial, foi efetivado e construiu de dentro para fora o que virou o BTG Pactual, é o CEO da parada. Essa trajetória não ia ter sido possível se ele tivesse entrado pela porta do CLT, sem o tempo de formação que o estágio proporcionou. No CLT, essa progressão depende de entrega consistente desde o início. Quem não entrega no ritmo esperado da empresa raramente tem tempo para se recuperar. Diferencial 10: impacto no currículo. Um currículo com estágio em uma empresa reconhecida vale mais do que um currículo com CLT em uma função genérica, mesmo que o salário do CLT fosse maior. Por quê? Porque recrutadores leem currículos em segundos. O que chama atenção não é o cargo, é o contexto. Fiz estágio na Ambev. Forte. Muito diferente do que auxiliar administrativo em uma empresa desconhecida. Além disso, o estágio ele vai te permitir incluir projetos reais, nome de supervisores como referência e experiência em processos que a faculdade não ensina. Isso transforma o currículo de uma lista de disciplinas em um portfólio de experiências concretas. O seu currículo fica muito mais forte, muito mais robusto. Diferencial número 11: mentoria pedagógica. O estágio é o único vínculo profissional que vem com mentoria obrigatória por lei. A empresa precisa designar um supervisor responsável pelo desenvolvimento do estagiário, não apenas pela entrega das tarefas. Isso vai criar um ambiente onde aprender faz parte do contrato. Você pode perguntar sem medo de parecer incompetente. Você está lá para crescer aprendendo. Você vai poder errar, porque você vai receber orientação em vez de punição. Você vai poder pedir um feedback e esperar que ele venha com intenção de desenvolver as suas habilidades, não apenas de te avaliar. No CLT, a mentoria existe? Existe, mas depende muito da cultura da empresa e da própria disponibilidade do gestor. Não é estrutural, não é garantida. Quem tem sorte de encontrar um bom gestor no primeiro emprego CLT, aprende muito. Quem não tem, tem que aprender sozinho e vai muito mais devagar. Diferencial número 12: cultura empresarial. Esse último diferencial é o que amarra todos os outros que a gente falou até agora. Estagiários, eles entram nas empresas como, nas palavras do mercado, páginas em branco, sem vícios de outros ambientes, sem resistência a processos novos, sem comparações com como era na empresa anterior. Isso é uma vantagem enorme para a empresa e te garanto, para você também. Por quê? Porque absorver a cultura de uma organização desde o início cria identificação, cria lealdade e facilidade de adaptação que profissionais contratados mais tarde raramente desenvolvem no mesmo nível. Quem cresce dentro da empresa conhece os atalhos, as pessoas certas, os processos que realmente funcionam. Vamos de um exemplo de peso.
Ursula Burns. Ela entrou na Xerox como estagiária de engenharia mecânica. Depois de décadas dentro da empresa, foi a primeira mulher negra a liderar uma empresa da Fortune 500. Ela não chegou lá, apesar de ter começado como estagiária. Chegou lá porque começou como estagiária, aprendeu a cultura da empresa de dentro para fora e construiu uma reputação ao longo do tempo. Está percebendo a diferença entre o estágio e o CLT e o peso que isso pode ter na sua carreira? Por que, que o estágio é a melhor porta de entrada, então, professor Érico? A gente viu os 12 diferenciais cobertos, episódio um e episódio 2, e agora vamos com foco na conclusão. O estágio não é o caminho mais fácil e não é o caminho que paga mais no curto prazo, mas é o caminho que oferece o que nenhum outro ambiente profissional oferece para quem está começando, que nem você, estudante universitário. Acesso sem experiência, aprendizado com margem para erro, mentoria estruturada, rede de contatos com pessoas que já chegaram onde você quer chegar e tempo para absorver a cultura de uma organização antes de precisar entregar resultados consistentes, resultados reais. O CLT vai ser o próximo passo, mas ele funciona melhor quando você chega nele com um repertório testado, rede construída e reputação formada. O estágio, gente, ele constrói esse repertório. É o laboratório que você não vai ter em nenhum outro momento da carreira com o mesmo custo de erro. Se você for inteligente e usar esse laboratório enquanto ele está disponível para você, as suas chances de ter um futuro de sucesso disparam. Com esse último diferencial, a gente tem 12 diferenciais entre estágio e CLT, e você sentiu o poder da coisa. Para a gente encaminhar a nossa aula para um fechamento legal, vamos fazer aquela recapitulação. 12 diferenciais que separam estágio do primeiro CLT. Contrato acessível, jornada compatível com a faculdade, aprendizado com margem para errar, flexibilidade, expectativas ajustadas, remuneração de longo prazo, acesso às vagas sem histórico, networking com líderes, progressão real dentro da empresa, currículo que impressiona, mentoria obrigatória por lei, absorção da cultura desde o início. Nenhum desses diferenciais aparecem no contrato de estágio. Todos aparecem na sua carreira. 3, 5, 10 anos depois da decisão que você tomar agora. Se você quer dar o próximo passo concreto, construir um currículo que chama a atenção desde o começo, se preparar para processos seletivos e entrar no mercado com vantagem real, o estágio é o melhor caminho. E aí já sabe, né? Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal do Universitário Vencedor, ativa o sininho para não perder nenhuma das aulas e, claro, comenta aí qual que é a sua situação atual hoje. Vou ter o prazer de responder todos os comentários. Para a gente fechar nossa aula em grande estilo, aquela recomendação de leitura que a gente não deixa passar em aula nenhuma. Hábitos Atômicos, do James Clear, um best-seller sensacional. Se você quer esse livro, esse não porque esse é meu, mas se você quer concorrer ao Hábitos Atômicos e receber na sua casa, na faixa, na descrição tem o link, clica, se inscreve, cruza os dedos para ser sorteado. Porque se você for sorteado, você vai receber sim na sua casa um lacradinho na vasca para você incrementar a sua jornada vencedora. Tamo junto? Muito obrigado pela companhia, muito obrigado por assistir o nossa aula até aqui. A gente se vê na próxima. Tamo junto, vencedor!